Estou pegando lá atrás, estou olhando lá atrás. A década de 70, nós saímos de uma crise econômica profunda, arroz salarial, ditadura, desemprego, né, castração dos movimentos e tal. A gente fez aquela mudança toda nos anos 80. Fomos para a rua, conquistamos a Constituinte, legalizamos os partidos políticos, consolidamos os sindicatos, criamos os conselhos de participação, criamos uma nova LDB, avançamos um conjunto de direitos, vocês puderam sindicalizar, organizar esse sindicato, né? Criamos aí um monte de avanços, criamos Ministério Público, criamos fiscalização, mecanismo de controle. Então fizemos uma transição da ditadura para a democracia. Então nós falamos que a década de 80 foi uma década extremamente avançada do ponto de vista dos movimentos sociais. Só para dar 4 exemplos da década de 80. 5 exemplos, Paulo Henrique me ajuda. Olha só o que aconteceu na década de 80. Início da década de 80, construímos um novo sindicalismo, contra o sindicalismo pelego, corporativo e controlado pelo Estado. Fundamos uma central sindical autônoma e independente em relação ao Estado, aos patrões. Fundamos um partido político que teve origem de classe nas greves, nas lutas operárias contra a ditadura. Fizemos a transição, tirando o governo militar e transferindo para o governo civil, apesar de, por dentro do Congresso, e agendamos mais para frente eleições diretas. Fizemos a Constituinte, retiramos o grande entulho autoritário e fizemos uma Constituinte que foi chamada de Constituinte Cidadã, que avançou um monte de direitos econômicos, sociais e políticos, né? Não mexeu em muita coisa, na questão da terra e tal, mas avançou um monte de Constituinte dos anos 88. Especificamente para nós, criamos sindicatos, transformamos nossas estruturas em associação para sindicatos, ganhamos o direito de sindicalizar, ganhamos o direito de participação política, tá? Na universidade, especificamente, no serviço público, naquela transição, conseguimos conquistar o regime jurídico único, estabelecer uma carreira nacional. Vocês passaram a ser tratados como trabalhadores e não mais como servos. Tá bom, não teve database, não tem negociação coletiva, mas isso é agora a conquista mais recente. Está se buscando conquistar. Então a década de 80 foi uma década vitoriosa para os movimentos. Muito vitoriosa. Muito. Uma década de muitas vitórias, com certeza. Se você pegar de 77 a 89, desde a repressão da ditadura militar até a eleição Lula-Collor, grande processo de avanço. E não é à toa que o movimento social cresceu, a juventude participou da política, o movimento estudantil esteve presente nas lutas, as entidades estudantis se reconstruíram. Quantos movimentos nós criamos? Movimento de mulheres, movimento negro, movimentos ecológicos, movimentos de homossexuais, movimento de moradia urbana. Novo personagem entra em cena, novo sujeito entra em cena, é exatamente. Então nós colocamos um monte de novos sujeitos em cena que estavam presos, ou do ponto de vista físico, ou presos do ponto de vista ideológico, amarrados pela ditadura. Então os anos 80 foi uma década de ascensão. Eu entrei na política na década de 80. Teve uma passeata, eu tinha 17 anos, nunca mais voltei. Até hoje não sei onde é que vai dar a passeata, mas estou nela ainda. Essa passeata eu encontrei o Paulo Henrique e falou, vamos embora. Estamos indo aí, não é, Paulo Henrique? Você até quando, nós vamos indo. Tinha que ter vontade de desistir, mas eu continuo indo. Mas não é por causa da passeata, é por causa de alguns que estão na passeata. Mas enfim, foi um desabafo aqui, mas já passou. Vocês viram eu passando ali dando telefonema, vocês não imaginam a crise que eu estava vendo resolver. Por causa de alguns que estão na passeata. Mas enfim.
Então a década de 80 foi uma década vitoriosa para os movimentos, para os sujeitos coletivos. A juventude não tem aquele negócio de rebelde com causa. Hoje a juventude é rebelde sem causa, né? É rebeldia do consumo, do mercado, do shopping, né? Mas a rebeldia tinha causa, estavam vivas utopias, o socialismo, apesar de ser socialismo real, leste europeu, aquela coisa toda burocratizada, mas tinha Cuba, acabou de sair da Revolução, Nicarágua pegando fogo, lá na África, os movimentos nacionalistas fazendo independência, né? Anos 60, né? Chile, logo depois. Então tinha uma efervescência política. Então esse caldo quente esquentou também as lutas. É adversária. No final dos anos 80 a gente teve, e não é um choque assim, que teve choque. No final dos anos 80, a crise econômica mundial do capitalismo obrigou o capitalismo a fazer uma mudança estrutural nele mesmo. O capitalismo abandonou o Estado e voltou ao mercado. O capitalismo abandonou as políticas, vamos dizer assim, distributivas e se voltou para as políticas de tentar resgatar a produção de lucro, a acumulação de lucro, a reprodução de lucro. Com isso eu estou falando do capitalismo. O estado de bem-estar social que vinha até os anos 70 foi descartado e nos anos 80 entrou as políticas de mercado, né, liberalismo, de privatização, inclusive de combate ideológico à ideia de Estado, socialismo, e nós tivemos um refluxo muito grande e o ápice disso foi em 89. Coincidentemente, o que acontece em 89 e 90, em 91? Não por acaso, aquele excesso de lutas construiu a candidatura do Lula, perdemos a eleição por Collor, né? E foi a candidatura que a direita usou contra aquele excesso. Então, a tábua de salvação da direita, do mercado, do capital, foi o Collor. Não porque o Collor era o melhor, o Collor nem era. O candidato bom para eles era o Mário Covas, que daria estabilidade, como deu o Fernando Henrique depois, para eles. Mas agarrou no Collor porque era o Collor o único que podia derrotar o sapo barbudo. E não é o sapo barbudo porque o Lula era feio, o sapo barbudo é porque representava esse bando de sapo barbudo que somos nós. E nos anos, né? Enterrar a ideia de socialismo, enterrar a ideia de solidariedade, enterrar a ideia de público. Tinha disputa do Lula, né? Pois olha, a gente gosta. Então, no final dos anos 80 e dos anos 90, não por acaso, Margaret Thatcher, Reagan, desmonta o leste europeu, desmorona a União Soviética, a ideia de socialismo se embaralha, né? E a ideia de mercado. Teve até o Francis Fukuyama, escreveu um livro, né? Dizendo que a história acabou. Fiz a História e o Último Homem, que é o nome do livro do Francis Fukuyama. Acabou a história. Porque agora é capitalismo eterno. Agora, capitalismo é sinônimo de democracia, democracia é sinônimo de capitalismo. Essas ideias que vocês construíram ao longo dos anos, isso acabou. Então nós tivemos